E no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 temas que mais impactaram a inteligência artificial e a tecnologia em 2026 até agora, março. Fica comigo. E se você não me conhece, eu sou Luciana Mening, eu falo de comunicação, marketing e tecnologia nas redes sociais, então me segue, curte e compartilha para saber mais. A gente está em março de 2026 e a IA já causou muita coisa esse ano, então eu vou pegar os principais temas aqui que podem trazer alguma lucidez sobre o resto do ano aqui pra gente esboçar um pouquinho melhor. Dá uma olhada nisso. Bom, e antes de entrar no tema principal, eu quero trazer alguns números que eu levantei aqui para a gente conversar. 88% das organizações brasileiras já usam inteligência artificial, pelo menos em uma função do negócio, segundo a McKinsey. E 90% dos executivos planejam aumentar o orçamento de IA em 2026, com mais da metade projetando crescimento acima de 10%. Então, ou seja, não é mais se vamos adotar IA, mas é quando e como, né? Ah, e antes que eu me esqueça, se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago novidades dessa área de tecnologia, comunicação, marketing, inteligência artificial. Se inscreve no canal, curte, compartilha, não deixa de seguir. Tema número 1 dessa abordagem. A DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, já entrou o ano mostrando que o barato funciona, né? Então, em janeiro de 2026, a DeepSeek lançou um modelo de IA que custou apenas 6 milhões para ser treinado, enquanto os modelos equivalentes da OpenAI custavam centenas de milhões. Então, isso já mostra que dá para fazer barato, né? Qual que foi o resultado disso já logo no começo do ano? A Nvidia perdeu 600 bilhões de valor de mercado em um único dia. Isso foi o maior apagão do valor da história de mercado financeiro americano. Tema número 2, vamos lá. A IA agêntica. Quando a IA começa a trabalhar sem você pedir. Então, a gente viu aí o Moltbot aparecer e várias outras IAs já aplicando esse formato tipo Cloud Computer, Perplexity Computer e vários outros. E você vê que as IAs estão tendo mais movimento para gerar funções de forma automática. Essa automação, essa automatização do processo é uma tendência e uma tendência que tem muito para dar certo. Porém, antes de dar certo, vai dar muito errado. A gente viu recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, mas a própria Amazon fez uma auditoria interna porque essa função da IA tomar as decisões acabou prejudicando e tirando várias coisas do ar que não eram para ser tiradas. Então, a função da IA agêntica ou a IA trabalhar sem que você precise executar a tarefa várias vezes, né? Ela é uma função que tende a crescer demais, porém perigosa. No Brasil, 62% das empresas já usam alguma forma de agente de IA, seja para conversa, chatbot, respostas. E segundo a IBM, com um estudo com executivos brasileiros, mostrou que o mercado de agente de IA deve movimentar mais de 3,4 bilhões só em 2026 no Brasil. Esse crescimento é 30% acima da média e do esperado, tá? Mas é aqui que o número preocupa, dá uma olhadinha nisso. Apenas 17% das empresas brasileiras têm maturidade de dados suficientes para implementar uma IA agêntica com eficiência real. Então isso quer dizer, sem dados, um bando de dados, né? Não um banco de dados. O que a gente precisa fazer nesse caso, né? Antes de contratar qualquer agente, qualquer coisa, a gente tem que mapear os processos, saber onde a gente tem dado, onde a gente não tem dado e o que a gente precisa fazer para conseguir consolidar essas informações. Ter um monte de planilha não vai mudar nada. A gente precisa ter consolidados. Tema 3, não menos importante, o Google AI Overviews. O que é isso? O seu site pode estar saindo dos resultados de busca e você nem está percebendo, você só vai sentir no bolso mais tarde. O Google ele expandiu a forma como ele traz os dados e os resultados. Então, oficialmente em 2026, a gente vê primeiro o resultado do Gemini, né, das buscas do Gemini, para depois virem os sites indexados, os anúncios e tudo mais. Então, esse Google AI Overviews, ele traz primeiro aquilo que a IA encontrou como resposta. Se o seu site não é bom o suficiente para isso, não adianta. Ter um site institucional sem uma engenharia de prompts correta, sem uma estratégia de prompt correta, é um kamikaze.
é um tiro no pé. Você pode ter o site institucional se você faz ads, se você faz alguma comunicação em outras redes, alguma coisa, se você faz inclusive ads em outros formatos. Porém, para IA, para resultado de busca na IA, não adianta. Se você não tem resultados coerentes com o que é buscado na IA, seu site vai cair. Inclusive a parte técnica, tá? Não adianta ter um site bonitinho aí feito de forma automática, digamos, e não ser estrategicamente pensado para resultados de busca. A gente chama de GO, Generative Engine Optimization. Isso é muito importante e isso faz parte já do dia a dia do gestor de projetos digitais, da presença digital, do nosso dia a dia na consultoria. Eu trabalho muito com isso e tô falando muito com os meus clientes sobre esses resultados de busca, tá? Principalmente os e-commerces, eles precisam ser cadastrados corretamente nos sites de busca e também nos resultados de IA para funcionar corretamente. Quarto tema, e não menos importante, o relatório da Anthropic, que saiu no começo de março, ele mostra quem ganha e quem perde o emprego dentro desse cenário de inteligência artificial. Eu anotei alguns pontos aqui para trazer para você, mas se você quiser tem outro vídeo falando só sobre esse relatório e todos os dados consolidados ali, tá? Mas basicamente assim, 49% dos trabalhadores podem usar IA em pelo menos 25% das suas tarefas. Isso mostra o quê? Isso mostra que a gente está usando muito pouco, porque não usamos em 25% das tarefas. Não usamos mesmo. Para programadores, a exposição real é de 75%. Então, o que isso quer dizer? Que 75% do trabalho pode ser substituído por inteligência artificial. Funções administrativas, a capacidade é de até 90%. Então, é um momento de se dar adeus a algumas funções operacionais, né? Principalmente as que envolvem planilhas e coisas mais técnicas. 30% dos trabalhadores têm exposição zero a IA, que são funções mais operacionais, mão na massa, o que a gente diria. Cozinheiros, mecânicos, eletricistas, salva-vidas, tudo que precisa da mão humana, né? Então, obviamente, a área da saúde não vai ser prejudicada por enquanto, porém, a área da saúde, na área da tecnologia, sim. Se hoje você tem um sistema que depende de um gestor na frente de um monte de computador, amanhã não vai precisar desse cara na frente de um monte de computador. Isso é muito interessante, porque... Quinto tema, não menos importante, talvez um dos mais importantes de 2026, a Meta Ads automatizando absolutamente tudo. A gente já falou disso em outros vídeos, inclusive eu tenho um falando sobre as integrações da Manus com o Instagram diretamente, e eu quero falar dois pontos muito importantes nesse tema. A Meta integrou a Manus para gerar relatório, para gerar consistência, para ter um background mais... validado, autêntico e para que a Meta também garanta o que está sendo falado para os clientes dela, né? A gente sabe que não existe bonzinho nisso, não existe, vou dar uma inteligência artificial gratuita para você usar na sua conta de anúncio. Não, o que a Meta quer realmente é fazer o cliente gastar mais, inevitavelmente, porém, tendo resultado. Só que esse resultado ele precisa vir de forma autêntica, a Meta precisa ter esses dados dentro da plataforma. Então, por que essa integração existe? Essa integração existe porque está todo mundo pegando os dados da ferramenta da Meta e jogando nas inteligências artificiais e falando, olha, eu preciso melhorar minha campanha, me ajuda, tal, não sei o quê. Às vezes não seguindo os parâmetros da Meta, não seguindo as boas práticas, tirando dados da Meta e até informações, porque aí começa a compartilhar outros dados, né, de outros relatórios. Então a Meta, esse ano, integrou absolutamente tudo que ela podia que estava ao alcance, inclusive o Google Analytics, tá? No gerenciador de anúncios já é possível integrar o Google Analytics. Então, das melhores ou das piores formas, AI First é a métrica da Meta para 2026. E isso impacta diretamente o que a gente chama de experiência do usuário de um modo geral, né? Eles no Meta... Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso no Meta Summit que teve essa última semana. Eles falam sobre o tal do Compound Brand, que são os pontos de contato
da empresa com o cliente, e a Meta, integrando a Manus, pretende também integrar esses pontos de contato de forma analítica. Então, a partir de agora, se o algoritmo já estava vendo absolutamente tudo que a gente faz nas redes sociais da Meta, ele vai ver vezes 2. Não se engane, você está sendo vigiado. Vamos fazer um resumão aqui? O que está acontecendo em 2026 e que eu acho que é uma tendência fortíssima para o resto do ano é a separação entre as empresas que entenderam que a IA é uma estrutura, é uma infraestrutura, e as empresas que ainda acham que são só ferramentas aleatórias. Você pode contratar quantas ferramentas forem. Se você não souber o que está fazendo, ou se o planejamento em cima disso não for correto, não adianta. Você precisa ter uma estrutura, você precisa ter pelo menos um gestor de operações que saiba aplicar isso de forma prática. Senão você não vai otimizar a operação. Você só vai atrapalhar a sua operação. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se algum desses temas impacta diretamente a sua vida profissional e se teriam outros temas que você recebeu aí esse ano em relação a IA que impactam a sua vida profissional. A gente vai conversar melhor sobre isso nos próximos vídeos. Fica comigo.